Bom, meus irmãos, é com muita alegria que iniciamos mais uma atividade aqui na Ordem Espírita de Sicília, fazendo mais uma palestra. Eu sei que vocês já devem estar cansados de ver o meu rosto, mas hoje é por um motivo excepcional. Nosso companheiro que faria a palestra teve dificuldades técnicas e nós assumimos essa missão de fazer mais uma explanação para que a gente possa refletir sobre os encontros de Jesus. E, como sempre, para iniciar a nossa atividade, eu vou fazer uma leitura de uma página do livro Sementes de Felicidade. O capítulo que caiu foi o de número 179. Amigo, Deus segura você pela mão, retira-o dos maus tratos, traz você à reflexão, inspira o seu pensamento, transforma o seu coração, reduz o seu orgulho e penetra na sua alma. Deus não tem a mesma hora que você e só busca o melhor. Deus, com todo carinho, fala ao seu ouvido, ouve as suas palavras, diminui as suas necessidades, ama-o infinitamente. Assim é Deus. E quando você quiser conhecer a Deus, vá buscá-lo no mais profundo de você mesmo. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, respirar bem fundo e agradecer imensamente a Deus pelo dom da vida. Pedimos em especial que nós possamos perceber a presença divina no nosso cotidiano, que nós possamos ser tocados pela espiritualidade amiga que nos inspira a ter esperança e fé no futuro. Que nós consigamos seguir na estrada da vida pelos bons caminhos, amparando e sendo amparados, praticando a caridade que o Mestre Jesus nos ensinou. Que os nossos pensamentos possam ser de paz e de serenidade e que nós possamos refletir sobre a caminhada de Jesus, retirando exemplos para a nossa própria conduta. Obrigado por tudo, Senhor. Esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Hoje nós falaremos sobre mais um publicano. Para quem quiser e tiver curiosidade, vai encontrar uma palestra falando sobre Mateus, um dos discípulos de Jesus, que se tornou apóstolo, que inclusive escreveu uma das partes do Evangelho e que era um publicano. Pois bem, nós falaremos sobre um outro publicano, também muito conhecido e muito citado por todos os segmentos cristãos, católicos, evangélicos, espíritas, todos eles conhecem a trajetória desse amigo sobre o qual nós iremos falar hoje, que é Zaqueu. Zaqueu era um grande cobrador de impostos. Na verdade, era o maior de todos dentro da sua cidade. Afinal, ele era chefe de todos os publicanos. Isso significa que ele tinha relações comerciais com os romanos que preferiam fazer esses acordos para que as pessoas entre os próprios judeus realizassem a cobrança de impostos. Então, o que eles faziam? Eles vendiam, os romanos vendiam cartas de recomendação e contratos que
faziam com que as pessoas que assumissem esses contratos pudessem cobrar impostos em nome de Roma. Assim, esses cobradores de impostos, esses chefes da cobrança de impostos, ao firmarem esse contrato, eles ficavam com parte dos lucros dessa cobrança e eram também responsáveis por realizar a contratação de outros cobradores que estariam a serviço deles. E é importante citar que, embora a cobrança de impostos fosse algo muito mal visto, também era algo muito disputado. Muitas pessoas queriam se tornar cobradoras de impostos porque era uma maneira de enriquecer. A taxa que você pagaria aos romanos, embora fosse alta, ainda assim permitiria que você tivesse uma vida confortável e lucrativa. O problema era o que viria como ônus para os chefes dos cobradores de impostos. Afinal, se um publicano era mal visto pelos judeus, porque os judeus estavam sob o jugo de Roma, então Roma dominava aquele povo, se você cobrasse impostos a favor de Roma, isso significava que você estava auxiliando o inimigo, aquele que era odiado por todo o seu povo. E você estaria compactuando com os equívocos, os erros, né, e as opressões dos próprios romanos. A própria cobrança de impostos era algo extremamente abusivo. Muitas pessoas perdiam as suas terras, eram humilhadas, eram escravizadas por não conseguirem pagar impostos. E aqueles que conseguiam viviam na penúria. Por isso, os publicanos eram mal vistos. Imaginem quem era considerado chefe de todos os publicanos. Então, Zaqueu vivia também em uma espécie de isolamento. Embora a sua casa fosse muito luxuosa, e quando havia festividades, né, a mesa ficava farta, com uma prataria luxuosa, Zaqueu vivia em uma espécie de solidão, porque quem comparecia às suas festividades eram apenas aqueles que também eram cobradores de impostos, e no máximo os seus familiares mais próximos. Os seus filhos, como está escrito na obra Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, os próprios filhos de Zaqueu sofriam uma série de problemas, porque eram filhos de um chefe dos cobradores de impostos. Então, nem as outras crianças gostavam de brincar com os filhos de Zaqueu. Era uma exclusão social completa. Zaqueu não era uma figura, vamos dizer assim, austera, que gostava de espezinhar as pessoas. Pelo contrário, embora ele fosse chefe dos publicanos, ele não realizava negócios escusos. O que ele fazia era aplicar os seus recursos financeiros conseguidos com a cobrança de impostos para realizar outros tipos de comércios. E assim ele conseguiu enriquecer licitamente, seguindo as leis. E era um homem humilde, uma pessoa sincera e bondosa, apesar de seguir nesse caminho da cobrança de impostos, que não era um caminho bem visto. É importante citar que Zaqueu vivia em Jericó. Jericó era uma cidade comercial, ela ficava no caminho de diversas outras localidades, então era ponto de parada para vários viajantes e pessoas dos mais diversos tipos, das mais diversas classes sociais e etnias, paravam em Jericó para poder realizar os seus comércios. Então era uma cidade muito rica, que vivia com um contraste social muito grande. Haviam pessoas muito pobres que mendigavam pelas ruas
mas havia também aquelas pessoas que viviam na opulência, na ostentação, porque ali o comércio farto permitia que você enriquecesse também facilmente. E era uma cidade bonita, uma cidade que tinha, vamos dizer assim, várias plantações diferentes, e essas plantações sempre floresciam e davam frutos. Então, Zaqueu vivia em um contexto comercial. É importante citar que a cidade de Jericó, ela também era vista como uma cidade de pecadores, porque toda sorte de pessoas passava por ali, e assim, toda sorte de pessoas das mais diversas intenções também estavam naquela localidade. Era comum que salteadores, ladrões, vivessem ao redor da cidade para capturar comerciantes e roubar-lhes, geralmente assassinando esses comerciantes que passavam em caravanas até Jericó. Por isso que quando a gente ouve a parábola do bom samaritano, Jesus cita um homem que ia de Jerusalém, que era a cidade santa, a cidade sagrada, a cidade conhecida por sua elevação espiritual, ou assim pensavam os judeus da época, até Jericó, não é? Um homem que ia de Jerusalém a Jericó. Então era um homem que estava saindo do seu momento de santidade, de espiritualidade, de elevação, para um ponto de comércio, um ponto que era conhecido como um ponto negativo, um local onde viviam pecadores. Claro que Jesus usa isso simbolicamente, porque não significa que dentro daquela cidade havia somente pessoas de má vida. E a gente vai, inclusive, perceber que muitos publicanos viviam a mesma situação que Zaqueu, uma situação de solidão, uma situação de abandono, de exclusão social, apesar das riquezas que conseguiam. Mas Zaqueu ouve falar de Jesus, ouve falar que o mestre estaria se dirigindo para Jericó. E não ouve somente isso. Zaqueu chega aos seus ouvidos, né, a notícia de que dentre os discípulos dele havia um publicano. Então ele se interessa muito pela figura de Jesus. Inclusive eu vou citar para vocês aqui um trecho da obra de Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, que fala justamente sobre isso. As notícias que lhe chegaram aos ouvidos mais pareciam mensagem de amor, cantando esperanças. Parecia-lhe irreal que alguém pudesse amar tanto. Também ele, Zaqueu, tinha sede de amor. Ansiava por afeição, amigos. Faziam-lhe falta as orquestrações sonoras da amizade, os largos sorrisos do entendimento e da compreensão. A informação de que ele, Jesus, comia com pecadores e até palestrava com os publicanos, fê-lo chorar interiormente. E as lágrimas aljofraram mais fortes quando seus auxiliares na alfândega disseram com segurança que entre os que o seguiam com ardor, um havia, publicano também, que ele arrancara de uma coletoria. A admiração e afeto empolgaram Zaqueu por aquele desconhecido. Então a gente vê que Zaqueu tinha uma sede de amor. Ele ansiava por encontrar afeição, por encontrar carinho e aceitação, porque não era uma pessoa negativa, não era uma pessoa, é óbvio que todos nós carregamos mazelas morais, todos nós temos dificuldades morais a vencer, mas ele não era uma pessoa que maltratava os outros, que fazia cobrança excessiva de impostos. Muito pelo contrário, muitas vezes ele ansiava em auxiliar as pessoas. Alguns dos mendigos que ele encontrava, inclusive, recusavam as esmolas que ele dava, porque
era considerado um homem de má vida. Então, nem as doações que ele realizava eram bem vistas. Poucas pessoas aceitavam as doações de Zaqueu. Por isso, ele ansiava por esse encontro com Jesus. Na verdade, os planos de Zaqueu, muito antes da vinda de Jesus, eram de sair de Jericó, sair daquela cidade onde ele era conhecido como chefe dos cobradores de impostos. Ele estava juntando riquezas para que pudesse se mudar dali e viver uma outra vida, em um outro lugar, onde ele pudesse ser aceito. O desejo de Zaqueu era por aceitação, por ter esse encontro de amor, em que ele pudesse ser reconhecido pelas suas qualidades morais e não pelo seu cargo junto aos romanos, não por ser visto como inimigo, mas como amigo, como companheiro sincero que está disposto a auxiliar os outros. Então, acontece o derradeiro encontro entre Jesus e Zaqueu. Eu acho que todos nós conhecemos essa história, não é? Zaqueu, ao saber que Jesus estava chegando, se prontifica a ir ao encontro dele. Ele ansiava por simplesmente ver a Jesus. Ele queria ver a face daquele homem que inspirava, pelas histórias, inspirava um amor que ele queria encontrar. Então, ele vai pela estrada, esperando Jesus pelo caminho. E uma multidão também está acompanhando Jesus e esperando a Jesus. E o que acontece? As pessoas simplesmente impedem que Zaqueu consiga vislumbrar o Mestre. Tanto porque ele era gordinho, baixinho, não é? Com as maçãs do rosto bem protuberantes e bem rosadas, ele não conseguia ver a Jesus acima da multidão. Além disso, as pessoas, quando viam que se tratava de Zaqueu, elas simplesmente o deixavam de lado e faziam questão de impedir que ele pudesse furar o bloqueio da multidão. Ele chegou, inclusive, a oferecer dinheiro a uma pessoa que estava com um jumento, para que ele pudesse subir no jumento e assim conseguir ver a Jesus, mas essa pessoa recusa. Ele oferece dinheiro a outra pessoa para que pudesse levantá-lo, e essa pessoa também se recusa, tudo porque ele era o chefe dos publicanos. Não tendo outra alternativa, ele resolve, então, ao ver que Jesus já estava bem próximo, né, pelo caminhar da multidão que o acompanhava, ele resolve subir a um sicômoro, uma figueira, né, uma espécie de figueira, e ali ele consegue ver a Jesus. O interessante é que Jesus também o vê. Vamos fazer mais uma pequena leitura para que a gente tenha uma noção do que acontece agora, retirado do próprio Evangelho. Não é? Jesus caminhando e Zaqueu em cima do ramo de figueira. Chegando a essa figueira brava, não é? Essa espécie de figueira, Jesus dirigiu-se para o alto. Então Jesus coloca o seu olhar ao encontro de Zaqueu. E nós sabemos que o olhar magnético de Jesus, que inspira amor, ele irradia uma energia tão positiva, tão benéfica, que envolve a todas as pessoas que encontram a profundidade desse olhar de Jesus. E aí Jesus diz: Zaqueu, dá-te depressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso,
todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Então foi um burburinho entre a multidão, porque Jesus havia decidido se hospedar na casa do chefe dos cobradores de impostos. E nós sabemos que Jesus não está interessado em títulos, em etnia, em classe social. Jesus está interessado no que há dentro da nossa alma. E provavelmente ele enxergou todas as qualidades morais que Zaqueu tinha. E enxergou essa sede de amor que Zaqueu ansiava por ter saciada. Zaqueu, obviamente, ficou muito nervoso por saber que iria encontrar um homem tão magnífico em sua casa. Ele nunca havia recebido uma figura de tanta importância dentro da sua residência. Uma figura tão espiritualizada quanto Jesus. Então, obviamente, ele faz os preparativos. Os melhores alimentos são preparados, não é? A melhor prataria colocada em cima da mesa. E ele fica à porta, aguardando a noite que Jesus apareça. E no meio do caminho, várias pessoas começam a falar mal de Zaqueu e também a desdenhar desse encontro. Zaqueu, ao perceber isso, enquanto Jesus estava caminhando para sua casa, ele imediatamente percebe o que precisa fazer, não só para poder retirar todo esse véu negativo que colocam em cima dele, mas também para que pudesse se livrar de um peso excessivo diante da tarefa que ele cumpria junto aos romanos. Então, ele diz: Senhor, eu darei metade dos meus bens aos pobres. E se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo 4 vezes mais. Olha só que interessante. Essa medida de indenizar as pessoas 4 vezes mais, ela é vista tanto dentro da cultura judaica quanto dentro do ministério romano. Porque era uma maneira de você tentar, vamos dizer assim, resgatar um débito por uma injustiça que você cometeu. Então, restituir financeiramente 4 vezes mais a alguém pelos danos que você causou era algo que estava dentro da lei jurídica e dentro da lei religiosa. Então, Jesus dirige o seu olhar novamente para Zaqueu e diz: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. É importante a gente perceber que Zaqueu, aqui, ele está tomando um novo caminho. Ele está seguindo uma nova diretriz para a sua vida. Primeiro, porque ao ir ao encontro de Jesus e subir aquela figueira, essa figueira não é só um símbolo real daquele encontro, daquela cena. Tem uma carga metafórica aí, porque ele sobe a figueira e, na verdade, isso faz com que ele se eleve, não só fisicamente, mas espiritualmente. Ele está espiritualmente preparado para aquele encontro e, por isso, ele se eleva acima da multidão. Por isso, Jesus consegue enxergá-lo, não só por conta do aspecto físico, né? Por ele estar elevado acima dos demais no aspecto físico, mas também no aspecto espiritual e moral. Zaqueu estava preparado para realizar essa mudança magnífica dentro da sua própria vida. E a partir daquele encontro com Jesus,
ele percebe o que precisa ser feito. Trabalhar, praticar a caridade. E assim como ele prometeu, ele doa metade dos seus bens aos pobres, restitui os débitos que ele havia realizado excessivamente, 4 vezes mais. Além disso, ele, depois de algum tempo, deixa certas riquezas de herança para os seus filhos e para sua esposa, para que eles vivam bem, para que eles tenham uma vida digna, uma vida ainda com determinados luxos, e o que sobra, ele fica para si, para que pudesse realizar uma viagem e ir ao encontro de Jesus. O problema é que o mestre já havia partido. Jesus já não se encontrava entre nós. Havia sido condenado injustamente, crucificado e depois havia aparecido para os seus discípulos. E Zaqueu, nessa ânsia de encontrar com Jesus novamente, ele resolve seguir o caminho dos seus discípulos. Afinal, se Jesus não se encontrava mais presente, a mensagem de Jesus ainda era significativa para ele. E o que Zaqueu faz? Ele resolve encontrar aqueles que seguiam a Jesus, aqueles que eram considerados apóstolos de Jesus, arautos de Jesus. Então, ele sendo humilde, pequeno, e ainda sendo reconhecido como cobrador de impostos, mesmo assim, ele vai ao encontro dos discípulos, nas suas pregações, nos lugares onde eles estavam, vamos dizer assim, espalhando a mensagem da Boa Nova, mesmo após a partida de Jesus. E eles, então, simplesmente ignoram a Zaqueu. Quando ele encontra, por exemplo, João e Tiago, eles mal o reconhecem, mal dão atenção a ele. E por ser humilde, por ser tímido e por não se ver digno de caminhar ao lado de pessoas tão santas, tão espiritualizadas, ele resolve partir. E assim ele vai ao encontro de discípulo em discípulo. Ele encontra com Simão Pedro, ele encontra com João e com Tiago, e não consegue ser visto, ser lembrado, ser colocado na posição de um dos seguidores e discípulos de Jesus. Mas, em um determinado momento, depois de muito tempo, muitos anos peregrinando, ele ouve falar da figura de um perseguidor dos seguidores do carpinteiro de Nazaré. Um homem que era responsável por ter assassinado, por ter dado sentença de morte a diversos cristãos, que não eram conhecidos como cristãos ainda, mas como seguidores daquele carpinteiro. Então, ele ouve falar desse homem que havia modificado a sua vida, que havia encontrado Jesus na estrada de Damasco e que, por isso, resolveu seguir o Mestre e mostrar que o caminho não era o do assassinato, do ódio, da maledicência e da perseguição. O caminho era do amor e do auxílio aos necessitados. E Zaqueu vai ao encontro desse homem, Paulo de Tarso, que também foi excluído, foi marginalizado, justamente por ser um perseguidor de cristãos. Para que Paulo de Tarso conseguisse adentrar a casa do caminho, o lugar onde os discípulos de Jesus pregavam, precisou de um processo muito longo, em que ele tinha que reconhecer os seus equívocos. Então, nada mais natural que esse encontro entre Paulo de Tarso e Zaqueu fosse propício para que Zaqueu também pudesse ser reconhecido. Afinal, Zaqueu poderia ser mal visto como ex-chefe dos cobradores de impostos, mas era um homem que também estava disposto a mudar
o rumo da sua vida e a auxiliar o próximo. Então, depois de muito sofrer, Zaqueu vai encontrar em Paulo de Tarso um amigo. E Paulo recomenda a ele o seguinte: Zaqueu, não te limites à adoração inativa, que poderá cristalizar-se em fanatismo. A doutrina de Jesus é laboriosa por excelência, e ele precisa de servos trabalhadores, enérgicos, ágeis para 1001 peripécias, de boa vontade para a propagação da verdade que nos trouxe. Tu, que possuis noções da prática de beneficência, testemunha o teu amor por ele, servindo também aos teus irmãos que sofrem ou erram, pois tal é o segredo da boa prática da nova doutrina. O que Paulo está dizendo para Zaqueu é que ele tem as ferramentas necessárias para trabalhar na seara de Jesus. O que ele precisa é perceber que ele não deve idolatrar o Mestre Jesus ou idolatrar os discípulos de Jesus. O que ele deve fazer é trabalhar, auxiliando os necessitados, dando assistência aos sofredores, dando uma palavra amiga àqueles que procuram. E, é claro, dando benefício material àqueles que precisam, o socorro necessário. Então, Zaqueu passa a trabalhar na Boa Nova, agora efetivamente, colocando mãos postas para o auxílio aos necessitados. E ele recebe missão de Pedro de trabalhar em Cesareia, onde ele consegue realizar finalmente a sua tão sonhada trajetória de amar e ser amado. E ali ele vive como uma pessoa humilde, simples, compartilhando com as pessoas a mensagem de Jesus. E sempre que possível, prestando serviços e dando assistência material também. Reparem que tudo que Jesus pede a nós é que nós doemos, não é? Realizemos a caridade em todos os momentos da nossa vida. Se nós ansiamos por amor, se nós nos sentimos solitários, que nós sejamos solidários com o nosso próximo. Porque assim, a gente vai estar não só nos bons caminhos, mas a gente também vai ter o nosso coração aquecido. E a gente vai preencher o vazio íntimo da nossa vida. Que esse Natal, que esse momento em que Jesus está mais próximo de nós, que nós possamos perceber que o caminho da caridade, o caminho da assistência aos nossos irmãos, é o que Jesus nos recomendou e é o que nós precisamos para mudar a nossa própria história e para modificar o nosso planeta para melhor. Se nós dizemos que o nosso planeta está tão conturbado, tão turbulento, tão cheio de preconceitos, de misérias, de problemas, basta que nós olhemos para a figura de Zaqueu, para o encontro de Zaqueu com Jesus, para que a gente perceba que os problemas, as dificuldades morais que a humanidade apresenta hoje são os mesmos de outrora. E que, portanto, o remédio que vai sanar essas mazelas, essas chagas morais, é o mesmo. O do amar ao próximo, como a si mesmo. Então, que Jesus nos abençoe e Ele continue nos auxiliando a seguir na seara do bem. Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, respirar bem fundo, acalmar os nossos corações e agradecer ao Mestre Jesus por nos ter dado as diretrizes para a felicidade, que nós ainda não alcançamos, mas que almejamos, e que agora sabemos quais passos devemos dar para alcançá-la. Que o reino dos céus possa se fazer presente e que nós possamos construir mais um pedacinho dele no nosso íntimo.
e que nos momentos em que nós estivermos em família, com os amigos, que nós possamos partilhar esse amor e que ele possa também se espalhar por todas as pessoas que nós encontramos no trato diário. Obrigado, Senhor, por tudo. Esteja conosco hoje e sempre, Mestre Jesus. E que a partir desta data, do dia de hoje, nós possamos modificar a nossa vida, tendo Zaqueu como exemplo de pessoa que se elevou moralmente para estar digno desse encontro. Que assim seja.